A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Neste segundo trimestre do ano de 2022, estudaremos os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje falaremos da aula de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O texto áureo nos diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado de discípulo, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, que vamos ler pela sua importância. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, vivemos num mundo perturbado, um mundo caótico, um mundo confuso, um mundo fragmentado. Estamos num momento de profunda degradação dos valores e relativização e até mesmo a destruição da ética. Vivemos num período de constantes crises na humanidade. A crise de identidade, crise moral, crise de autoridade, crise de legitimidade, a crise da verdade ou a chamada era da pós-verdade, crise de significados. Ninguém mais se entende. Quem detém algum tipo de poder se impõe sobre os outros. O individualismo domina e, por consequência, o consumismo, o hedonismo, a imoralidade, o egoísmo, num sistema onde os fins justificam os meios utilizados. É o momento em que a vida humana, a dignidade humana perdem o seu valor e a sua importância. Vivemos aí um período de destruição dos relacionamentos, casamentos, famílias, amizades, no próprio relacionamento profissional, como diz, não há mais ética, não há mais moralidade, é cada um por todos. Também vivemos um momento em que inúmeras vozes tentam cativar a nossa atenção, cativar o nosso pensamento. Inúmeras vozes que querem nos ensinar como devemos viver a vida ou como devemos construir uma pseudo-identidade. Temos inúmeras ideias, ideologias, propostas à esquerda e à direita. Temos a onipresente rede social ou redes sociais, se você quiser pensar assim, em que propaga-se inúmeros discursos, inúmeras narrativas.
temos as mídias digitais, temos especialistas para todo tipo de caso, acadêmicos, youtubers, influencers, pessoas que estão no meio artístico, no meio filosófico, todas as pessoas que dizem que têm a solução, todas as pessoas que nos querem ensinar como ser humano, como ser um homem, como ser uma mulher, como viver a vida. Mas todos eles têm o mesmo princípio, um princípio de autocentralização, um princípio da busca pela própria felicidade, um princípio de autonomia, de viver, de ser, de controlar o seu próprio destino. E nisso vivemos uma guerra por poder. Quem detém o poder, detém os meios de comunicação, detém as narrativas e impõe a sua visão sobre os demais. Assim, vivemos uma guerra por poder, por dinheiro, por prazer, por sexo, e isso envolve toda a sociedade. É neste momento, a igreja mergulhada nesta situação, e cada geração da igreja tem a sua dificuldade, tem os seus desafios, e nossa igreja, nesse momento, a Igreja de Cristo, ela está dentro desse mundo. E ela é chamada para ser luz em um mundo em trevas e sal da terra. Neste momento de trevas e caos, os princípios do reino de Deus, relatados por Jesus Cristo neste famoso sermão chamado Sermão do Monte, se tornam essenciais e indispensáveis para a igreja, para que a igreja não sucumba às pressões desse mundo, não renegue a sua identidade, não entre nesse ciclo também de tentar se empoderar, buscar o poder, jogar o jogo desse mundo, que não relativize a autoridade das Escrituras e para que ela cumpra a missão pela qual ela foi chamada, como diz anteriormente, de ser luz e de ser sal na terra, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o ministério da reconciliação e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. É um momento que nós nos voltamos ao Sermão do Monte para entender que o nosso reino não é deste mundo. O nosso rei não está aqui. O nosso referencial não são políticos, não são acadêmicos, não são especialistas, não são sábios segundo o mundo. O nosso rei é Jesus Cristo. O nosso reino é eterno. Jesus Cristo crucificado, ele é o rei para todo sempre deste reino. Paulo adverte a igreja aos coríntios da seguinte forma: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Este desafio de Paulo para que façamos uma avaliação da nossa vida espiritual, uma avaliação da nossa caminhada cristã, uma avaliação daquilo que nós professamos se está coerente com aquilo que praticamos. Esta avaliação que Paulo nos desafia, nós encontramos respaldo no Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos serve de cânon, nos serve de paradigma, nos serve de padrão para que possamos examinar a nossa vida e possamos chegar à conclusão se realmente estamos vivendo como cidadãos desse reino ou se nós estamos vivendo segundo as categorias do reino dos homens. Se temos uma fé genuína e madura ou se somos meros religiosos ou aculturados na tradição cristã. Se somos realmente convertidos ou moralistas que guardam uma tradição moral que recebeu dos seus antepassados. Se compreendemos o significado do reino de Deus, do Evangelho e de saber o significado que é ser um cidadão do reino, ou se ainda pensamos, agimos e nos comportamos segundo o mundo. O Sermão do Monte nos serve de advertência, de exortação, de admoestação, para que possamos fazer uma reflexão. Se realmente permitimos que a nossa mente seja transformada pelo poder do Evangelho, ou se ainda vivemos o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos
de acordo com o que se passa nesse reino que está chegando ao fim. É esse o propósito dessas lições desse trimestre. O propósito é que façamos uma reflexão. Muito mais do que olhar o nosso semelhante, o nosso próximo, se ele está de acordo com a Bíblia, mais importante é nós, como crentes, cada um de nós, ou como igreja, nessa oportunidade que nos é dada de estudarmos a mensagem de Jesus, de compreendermos a mensagem de Jesus, e permitir que o Espírito Santo faça entre nós essa avaliação e nos diga. E como o salmista Davi disse no Salmo 139, que o Espírito Santo possa nos sondar, ver se em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. É esse o objetivo desse trimestre. E logo no começo da lição, nos é apresentado a estrutura do Sermão do Monte. Devemos nos lembrar, queridos, que o Sermão do Monte está ligado diretamente aos eventos anteriores e, inclusive, posteriores ao ministério de Jesus. Ele obedece uma sequência. Mateus não escreveu esse discurso solto no tempo, no espaço, porque era bonito, interessante, eloquente. Não, pelo contrário. O Sermão do Monte é o resultado de um processo que se inicia no nascimento de Jesus, passa ali pela pregação de João Batista, passa pelo cumprimento das profecias messiânicas narradas pelo próprio Mateus. O próprio Mateus faz questão de narrar. Mateus é um dos evangelistas, se não o que mais se refere às promessas messiânicas do Antigo Testamento, e a eles faz referência. Passa pelo batismo de Jesus, a tentação no deserto, a morte de João Batista, aquele que prepararia o caminho, a pregação sobre a chegada do reino. Esta pregação iniciada por Jesus é acompanhada de curas, sinais, maravilhas, libertação dos espíritos demoníacos, que confirmam que ele é o Messias e que algo novo surgiu no reino dos homens. E como consequência disso, uma grande multidão segue Jesus, como vemos em Mateus capítulo 4, 24. E a sua fama correu toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele, Jesus, os curava. 4:25 nos diz assim: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Também passa que entre essa multidão havia discípulos, pois Mateus capítulo 5:1 nos diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui está antes da nomeação dos 12, mas podemos entender que ali já havia um grupo de discípulos que consideravam Jesus um mestre. Inicialmente, podemos dizer que este sermão foi dirigido diretamente ou imediatamente aos discípulos que estavam ao seu redor, mas também à multidão que acompanhava, ouviu atenta sobre aquilo que Jesus estava falando. Alguns especialistas no estudo bíblico do Novo Testamento chamam o Sermão do Monte de o Sermão de Ordenação. Outros dizem que como compêndio da doutrina de Cristo. Alguns ainda afirmam a Carta Magna do Reino, o Manifesto do Rei, o resumo da fé cristã. Porém, todos os estudiosos do Novo Testamento concordam que o Sermão do Monte é a medula, a quintessência do ensino de Jesus Cristo ao círculo íntimo daqueles que estavam, que ele havia escolhido ou chamado para o exercício do ministério e para ajudá-lo na proclamação, para cooperar com ele na proclamação do reino. Lembrando que quintessência é o que há de melhor, mais apurado, mais importante ou mais excelente. O grau mais elevado ou melhor de alguma coisa, aquilo que é essencial. Devemos entender que o Sermão do Monte, Jesus está esclarecendo a sua mensagem e respondendo uma pergunta. Porque o início do ministério de Jesus, ele começa a pregar dizendo:
é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Então a pergunta é, que tipo de reino é esse? O Sermão do Monte vem responder essa pergunta. Que tipo de reino é esse que chegou? Que tipo de reino é esse que é anunciado? Onde estão os exércitos? Onde estão os arautos? Onde está o poder bélico? Onde está o poder financeiro, as riquezas desse reino? Onde estão os súditos desse reino? Quem faz parte desse reino? Quais são os princípios, os valores desse reino? Esse reino é geográfico? Ele está localizado no tempo, no espaço? Onde está esse reino? O que é esse reino? Qual é esse reino que chegou até nós? Como caracteriza-se esse reino chamado Reino dos Céus, Reino de Deus, anunciado por esse carpinteiro da Galileia, esse carpinteiro de Nazaré? E Jesus responde essa pergunta aos discípulos, à multidão ouvinte, a nós, a sua igreja hoje, depois de 2000 anos, e ao mundo e à sociedade através da história. Jesus esclarece que o reino que ele anuncia, o reino dos céus, o reino de Deus, em oposição ao reino dos homens, são reinos totalmente diferentes em essência, em princípio e em valores. Estes reinos, o reino de Deus e o reino dos homens, estão em franca oposição. E o ser humano só pode pertencer a um desses reinos. Sendo de um reino, estará em oposição, em rebelião, em resistência ao outro. Também nos explica o que difere um cidadão de um reino ou de outro. Qual é a cosmovisão do reino dos homens e qual a cosmovisão, a visão de mundo do reino dos céus. Quais são os princípios e valores que norteiam cada um dos reinos? As premissas, os pressupostos que ocupam a mente e o coração dos cidadãos de um reino ou de outro. A maneira de ver, de interpretar a realidade. E essas maneiras, elas definem como um cidadão do reino se comporta, quais as atitudes, quais as posturas, como um cidadão do reino dos céus se relacionam com Deus, com o próximo e com a criação. Ou seja, no Sermão do Monte, Jesus explicita os valores desse reino. O reino de Deus, o reino dos céus, o Shalom, tão esperado pelos judeus. E os judeus esperavam realmente uma expectativa que entrou em choque ou foi desconstruída por aquilo que Jesus narra no Sermão do Monte. Os judeus esperavam ansiosamente a manifestação do reino. Porém, as suas expectativas, por diversos fatores, estavam fundamentadas em uma visão secular, uma visão mundana, uma visão pagã do que seria o reino. Seu imaginário estava cativo aos padrões históricos da sua época. As referências dele de reino era Roma, com seu poderio militar, com a sua imposição através da força, com a subjugação das nações ao seu redor. A sua referência estava com a dinastia Hasmoneia, os Macabeus, que lutaram contra o Império Seleucida, que venceram os gregos, que ali fizeram lutas de guerrilhas e conseguiram trazer uma certa autonomia à Judéia. O seu imaginário estava Davi, o grande guerreiro que lutou contra os filisteus e os inimigos ao redor da terra de Israel, os venceu e ali trouxe paz através da espada. O próprio Deus, quando Davi pede para construir um templo, ele diz, não, você não vai construir um templo a mim, porque você é um homem sanguinário, derramou muito sangue, usou muita espada. E era esse reino que os judeus ainda estavam na sua imaginação, um reino étnico, onde apenas os descendentes biológicos de Abraão seriam recebidos ou seriam cidadãos desse reino. Um reino baseado no mérito humano, através do esforço em se chegar a Deus através das obras da lei. Um reino de poder político, poder econômico. Um reino que subjugava e destruía todos os inimigos de Israel, tudo aquilo que pudesse ameaçar Israel. Um reino cujo rei regeria com vara de ferro, um guerreiro de espada desembainhada. Era isso que eles esperavam. E Jesus simplesmente destrói a expectativa desses judeus.
Ele apresenta um reino universal, um reino que está disponível a todos e a todas, homens, mulheres, crianças, de toda tribo, língua e nação, onde os bem-aventurados, os cidadãos desse reino, são os considerados fracos e fracassados pelo mundo, onde a força do amor, do perdão, da solidariedade, da humildade, da oração, da solidariedade supera o poder das armas, da política, das riquezas e dos prazeres, onde o foco do reino está no bem e na justiça para com o outro, para com o semelhante, seja ele um amigo seu ou seja ele mesmo um inimigo seu. Um reino que se baseia no amor à beneficência, que se baseia na prática da justiça e numa postura humilde para com Deus e para com o semelhante. Este é o reino que Jesus anuncia no Sermão do Monte. E esse sermão, esse discurso de Jesus, ele tem uma estrutura. Depois da tentação e do seu discurso em Nazaré e da morte de João Batista, Mateus nos diz que ele deixa Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus 4,17 nos diz que, a partir desse momento, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos reitera essa escrita de Mateus nos dizendo, no primeiro capítulo do seu evangelho, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Da mesma forma, Lucas, no capítulo 4, versículos 43 e 44. Também é necessário que eu, Jesus, anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas 5,32. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o reino de Deus é um reino baseado em dois fatores: arrependimento e humildade. O arrependimento e humildade são duas expressões inseparáveis na pregação de Jesus. Arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mente que vai além, o deixar a mente do mundo para trás e assumir uma nova mentalidade, de acordo com os princípios do reino. E uma humildade, uma postura de negar-se a si mesmo, deixar o egoísmo, deixar a soberba de lado e assumir uma posição de total dependência de Deus. Esse arrependimento, essa metanoia, não se trata de uma nova religião, não se trata de atualizações das práticas religiosas existentes, não é apenas uma mera reinterpretação da lei do Sinai, embora tenha esse discurso, vocês sabem o que foi dito e eu vos digo agora, mas é muito mais profundo do que uma mera reinterpretação da lei. Ou também não se trata da instituição de novas práticas, rituais, cerimônias, festas, dias santos ou mesmo sacrifícios. Também não é apenas uma lista de preceitos éticos e morais, mediados ou impostos por meio de promessas de recompensa ou ameaças de punição. É algo muito mais profundo. Se trata de um evento, de uma transformação que ocorre dentro do coração do ser humano e que muda a sua maneira de agir e ver as coisas. Como Ezequiel profetizou no capítulo 11, 19, eles darei um só coração e um espírito novo porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Como Paulo fala em Romanos 12, 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a quem se destina este Sermão do Monte? A quem se destina este momento singular na história humana em que Jesus expressa as diferenças do reino dos céus com o reino dos homens, em que Jesus mostra o que vale dentro do reino de Deus? Como diz, imediatamente aos seus discípulos, mas também àqueles que estavam à sua volta e a nós hoje. Importante, Mateus 5,1 nos diz que Jesus, vendo a multidão,
subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus vê a multidão que o acompanha, talvez buscando uma bênção, talvez pela sua fama de curar, de expulsar demônios, de trazer libertação. Sim, aquilo que lemos anteriormente. Jesus vê aquela multidão e vê que o momento é certo. A hora chegou. A multidão foi atraída, sim, pelo poder e pelos sinais. Chegou a hora e o lugar de explicar o que ele veio fazer neste mundo, o seu ministério e a essência do reino que ele estava anunciando. Mateus diz que ele sobe ao monte, uma elevação. A geografia aos redores do Mar da Galileia não indica uma montanha, algo muito elevado, mas sim um monte, uma elevação perto das planícies ali que circundavam a Galileia. Inclusive Lucas fala que é uma planície. Mas Jesus encontra um ponto mais elevado. Porque aqui, o mais importante não é o relevo ou o tipo específico de relevo, mas o sentido simbólico do ato de Jesus. Ao subir num momento mais elevado, num lugar mais elevado, ao monte, Mateus vê ali uma comparação com Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai e trouxe as diretrizes da aliança, a lei, a Torá. Agora Jesus, também um monte, agora ali, ele representando a natureza divina, ele sendo o próprio Deus encarnado, ele traz ali os princípios da nova aliança, que é definitiva, que é eterna, a plena revelação da vontade de Deus. Então Jesus vê a multidão, Jesus sobe no lugar mais elevado, e Mateus diz que ele se assenta. Um rabino ensinava o tempo todo os seus discípulos, andando, caminhando, ou mesmo de pé, falando dos seus ensinamentos. O talmidim, ou o discípulo, em hebraico, é aquele que, segundo a tradição, está coberto pela poeira que sai dos pés do seu mestre, do seu rabino. Porém, havia momentos solenes em que o rabino se assentava e todos sabiam que aquele momento era algo essencial, fundamental. Aquilo que seria dito seria inesquecível, o ensinamento seria primordial. E os discípulos percebem isso, percebem que o seu mestre, ele se assenta no lugar elevado. E dentro daquele pensamento judaico, eles entendem que ali sairia algo precioso. Por isso, eles se aproximam. Eles perceberam o caráter solene e importante da postura de Cristo. E eles se achegaram para ouvir o seu pronunciamento. Mateus continua dizendo que, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Esta frase não é apenas uma redundância, uma ornamentação do texto, que quer significar simplesmente disse. O grego, a expressão grega, segundo William Barclay, que tem pelo menos 2 significados, é usada como prefácio de alguma declaração importante e solene, ou também para referir-se a afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo seu coração e mostrando os conteúdos mais íntimos da sua mente. É o que está vendo aqui. Uma solenidade. Coisas fundamentais seriam ditas. E neste momento, os discípulos se aproximam para ouvir. E Jesus começa o seu discurso com as bem-aventuranças. Esse arrependimento, essa mudança de mente e de coração, que muda a nossa visão de mundo, nossa postura, nossas ações, nossas decisões, nossa forma de se relacionar com Deus, com a criação, com o nosso próximo. Ele produz algo que o mundo, o intelecto humano, a razão, as emoções, a ciência, a filosofia, a meditação, as religiões, as ideologias, nem qualquer outra instituição humana podem produzir. Ela produz uma mudança que advém da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que mostra uma conversão genuína, um novo nascimento. Ela traz bênçãos que se traduzem como bem-aventurança, afortunado, aquele que alcançou o favor divino, aquele que compreendeu a sua posição diante de Deus, aquele que é supremamente abençoado,
que alcançou o favor divino, que foi aceito por Deus, aquele que descobriu o sentido e o propósito da vida, aquele que vive uma vida plena, que realmente vale a pena ser vivida em qualquer circunstância dessa vida. É totalmente diferente da felicidade que o mundo busca. São mais do que promessas, são uma descrição de caráter, são características de uma realidade pessoal que brota e frutifica pela plena comunhão e reconciliação com Deus, pela regeneração, pelo novo nascimento. Não apenas para um futuro distante, mas para aqui e agora. Tem total ligação com as características do fruto do Espírito, que Paulo relata lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E este reino que Jesus anuncia é como uma semente, o qual, quando atinge o solo, inicia um processo de crescimento gradual, constante e ininterrupto. Um reino do aqui e agora, manifesto pela igreja através dessas bem-aventuranças relatadas por Jesus. Mas também um reino futuro, escatológico, que encherá toda a terra e restaurará todas as coisas. O reino que será a habitação de Deus para com os homens. Um reino de paz e justiça, como Paulo declara em Romanos capítulo 14, versículo 17. E esses bem-aventurados aqui são súditos desse reino. Ele diz, o bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, aquele que reconhece a sua insuficiência. O homem e a mulher que reconhecem que nada têm e nada são sem Deus. O pobre de espírito envolve a negação da soberba, do orgulho, da busca por autonomia e reconhecer a graça e a misericórdia divinas. O reino, esse pobre do espírito, reflete uma libertação do desejo maligno de ser como Deus, autorreferente, autossuficiente. Uma postura de submissão ao Deus de toda a terra, uma confiança no seu amor. Bendito e feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e colocou sua confiança em Deus. Este homem, esta mulher, que descobriu essa pobreza de espírito, reconheceu isso, ele pertence ao reino dos céus. E mais do que isso, deles é o reino dos céus. São os reais cidadãos do reino. E aqui percebemos que as bem-aventuranças, elas obedecem uma sequência. A primeira sequência é o reconhecimento da sua pobreza, da sua insuficiência, da sua destituição de tudo, da necessidade que precisam da graça e misericórdia. Então, diante disso, vem a segunda bem-aventurança, que é aqueles que choram, aqueles que encontram o coração quebrantado, encontram-se em luto pela sua miséria, pelo reconhecimento da sua miséria e também pelo reconhecimento da miséria humana, como Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É esse choro, é essa lamentação, é esse luto que não joga a culpa sobre os outros, mas que reconhece o seu estado de miséria e a miséria do mundo. Esse choro, essa lamentação por si mesmo, mas também por aqueles que estão escravizados pelo pecado. É o que Jesus nos diz aqui. Bem-aventurado os que choram, porque aqueles que choram, aqueles que se quebrantam, aqueles que reconhecem o seu estado de miséria, estes alcançarão o consolo divino. Como Tiago nos diz no capítulo 4, versículos 8 e 10, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Estes são os que choram, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem a sua miséria, que reconhecem a sua necessidade, que clamam pela misericórdia de Deus em lágrimas. Também estes alcançarão consolo divino através da graça e da salvação em Cristo aqui. Mas também Apocalipse 21:4 nos diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas que nos faziam chorar
são passadas. Aquele que chora, que tem o coração quebrantado, e encontra o consolo divino, ele é bem-aventurado porque ele se torna manso. E como manso, ele tem a promessa de herdar a terra. A mansidão, diferente de fraqueza, como o mundo a vê, é uma vida governada por Deus, em equilíbrio, em temperança, em moderação, em sobriedade, que não se ilude com nada neste mundo, que não se deixa dominar pelas emoções e sentimentos, que não entra em desespero nas situações adversas. Bem-aventurado o homem cujos instintos, paixões e impulsos estão sob o controle do Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que aprendeu a dominar-se, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua ira e a sua língua. E dentro de um homem manso, aquele que encontrou temperança e equilíbrio, ele está apto a produzir justiça. Bem-aventurados os retos. Ele está apto a produzir misericórdia, porque ele foi alcançado pela misericórdia. E reconhecendo que foi alcançado pela misericórdia, ele também se torna misericordioso. A misericórdia, o exercício da misericórdia, traz em nós um coração puro, um coração transformado, um coração descontaminado e também um espírito pacificador. Um espírito que promove a paz em um mundo em conflitos. Um espírito que busca a reconciliação dos homens com Deus e com o seu semelhante. Um pacificador que aonde ele está, ele promove a paz por meio da justiça, por meio da verdade, por meio do amor. Este é o caráter de um verdadeiro cidadão dos céus, alguém que foi alcançado pela graça. E por ser reto, por ser misericordioso, por ser manso, por ser puro, por buscar a pacificação, ou seja, por ir contrário à corrente desse mundo, por nadar contrário a esse fluxo da sociedade atual mundana entregue ao pecado, por defender valores objetivos de pureza, de paz, de justiça, de verdade, por reconhecer o seu pecado e a sua dependência de Deus, estes homens, eles serão perseguidos. Serão perseguidos por causa da justiça. Serão perseguidos por causa do amor a Cristo. Serão perseguidos por defenderem a verdade. 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas mesmo nas perseguições, quando somos perseguidos por causa do caráter do reino, dos princípios do reino, da verdade do reino, Jesus fala que somos bem-aventurados. Pedro, refletindo no que Jesus disse, na sua primeira carta, capítulo 2, 19 e 23, ele nos diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, para que sigais as pisadas de Jesus Cristo, que também padeceu por nós, deixando-nos o seu exemplo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Somos bem-aventurados. Esta é a beatitude, é a bênção da vida dos salvos. Então a bênção da vida dos salvos não está em coisas materiais, mas poder experimentar, pelo poder do Espírito Santo, essas bem-aventuranças, essa pobreza de espírito, essa insuficiência, esse deixar de lado o orgulho, esse choro, essas lágrimas, essa mansidão, essa temperança, essa justiça, essa retidão, essa misericórdia e essa paz que excede o entendimento e esse mover também promover a paz. Essa é a genuína bênção. A bênção, essas bênçãos, nada neste mundo pode nos oferecer. É o resultado do Evangelho em nossas vidas. Isso é impossível à carne e ao esforço humano. Só é possível através da ação do Espírito Santo, mudando nossa mente e coração, do reconhecimento do senhorio de Cristo. Ela é essa bem-aventurança, essas bem-aventuranças refletem a maturidade que atingimos
à estatura de varão perfeito, ao desenvolvimento na graça e no conhecimento que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E veja, não são requisitos para a salvação, não são obras para mérito diante de Deus, mas são demonstrações daqueles que são salvos. São as boas obras praticadas por quem já é salvo e não para ser salvo. Isso aqui mostra quem realmente conheceu o Evangelho e não apenas um conjunto de regras que devemos buscar pelo esforço humano. Esta é a prova da verdadeira regeneração. E esta é a verdadeira felicidade. É a felicidade que Deus promete aos que vêm a Ele. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. A bênção de Deus sobre os seus filhos. E nada tem a ver com dinheiro, com missão, com conquista de poder, com status, com prazeres ou com domínio sobre outro. É acessível apenas àqueles que se rendem ao Senhor. Como Jesus disse, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará e experimentará essas beatitudes. E experimentará no seu íntimo essas bem-aventuranças. E viverá uma vida de mansidão, de paz, de alegria no Senhor Jesus Cristo, independente da situação do mundo, independente das circunstâncias deste mundo. A conclusão? Que possamos neste trimestre, com a ajuda do Espírito Santo, compreender a dimensão, a profundidade do reino de Deus, compreender a nossa identidade, quem somos em Cristo, compreender a nossa missão, compreender a nossa cidadania e assim compreender a nossa responsabilidade neste mundo como cidadãos desse reino, deixando de lado a arrogância intelectual e teológica, deixando de lado a busca pelo poder secular, político e religioso, nos voltando à simplicidade que há em Cristo Jesus e seguindo as pisadas do nosso Mestre em amor. Até que um dia ouviremos do nosso Rei: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a cada um neste trimestre. Que Deus ilumine nossos corações e a nossa mente e que sejamos transformados pelo poder da palavra de Deus. Amém.